Existem alguns erros básicos que iniciantes, ao adentrarem no mercado de criptomoedas, os cometem. Só que depois que você os conhece, fica muito mais fácil de evitá-los. E é esse o intuito desse vídeo. Então, se você for um trader experiente, já está nesse mercado há mais tempo, se puder contribuir com o seu like, a gente agradece muito. E aproveite também para encaminhar para um amigo seu iniciante que está começando nessa jornada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Seja muito bem-vindo, você está oficialmente em mais um episódio aqui da Liga Cripto. Eu me chamo Mário, caso você não me conheça, e se você puder deixar aquele like logo de início para ajudar o nosso trabalho aqui da Liga Cripto, te agradeço profundamente. É claro, se você ainda não se inscreveu e ativou o sininho, cogite para ficar por dentro de tudo o que importa nesse mercado. Bom, família, como eu disse no início do nosso vídeo, esses erros, tá? Pessoas que já estão no mercado há mais tempo já têm ciência, mas tem muita gente, né, que entra ali apaixonada em busca do milhão rápido que costuma cometer esses erros. Então, eu vou listar aqui para mim os 5 principais, sendo um deles ali duplo, mas vocês vão entender tudo. Primeiro ponto, família, evite alavancagem alta, principalmente sem conhecimento para tal. Alavancagem, de maneira geral, é algo que você tem que ter conhecimento, tem que ter mais experiência nesse mercado. Se você não sabe o que é isso, bom, primeiro eu vou te explicar o que são compras spot, que é, no caso, sem alavancagem, que é quando você tem, por exemplo, R$ 1.000 para comprar criptomoedas e você vai utilizar somente aqueles R$ 1.000. Só que quando você vai para alavancagem, é aquele sistema em que você pode, por exemplo, alavancando 10x, utilizar os seus R$ 1.000 como se eles fossem R$ 10.000. Só que, obviamente, quando você faz isso, né, quando a casa, né, ali a exchange, a corretora, te dá essa liberdade, ela não simplesmente te dá essa liberdade, ela te dá essa liberdade com algumas restrições. Então, é como se você aumentasse o seu risco também dentro da operação em 10 vezes. Então, nem tudo são flores, e o que na maioria das vezes as pessoas conseguem é perder rapidamente esse pouco dinheiro. O Rodrigão certamente fala isso nas suas lives, né? Sempre quando a gente fala da Bybit também, que é a nossa parceira, tá? Se você tem interesse em negociar criptoativos, a gente indica a Bybit, eu vou deixar o link aqui. Mas, independente de ser a nossa parceira, você tem que ter conhecimento para tal, para mexer principalmente aí nesse mercado de alavancagem. No mercado spot, digamos que o risco é muito mais mitigado, ele fica realmente ali atrelado ao seu projeto, a fundamentos, a questões de mercado, mas enfim, você não tem ali o seu risco multiplicado. Resumindo, se você é um iniciante, eu focaria, né? Eu fiz isso, pelo menos no meu começo, e ainda foco muito mais hoje no spot. Alavancagem, tem que tomar cuidado, pode ter grandes ganhos, você pode multiplicar o seu capital de maneira mais rápida, mas você pode perder também de maneira mais rápida. O segundo ponto mais comum que eu vejo é as pessoas se apaixonando pela sua moeda. Eu sempre falo há muito tempo lá no Bitpapo a questão do time de futebol. Bom, como vocês sabem, ou pelo menos alguns sabem, eu sou o Flamengo, mas a minha paixão, ela fica restrita ali na área do futebol. Quando a gente fala de criptomoedas, você tem que tomar muito cuidado para você não se apaixonar por algo que você quer que aconteça, que você acreditou que fosse acontecer, mas às vezes acaba nunca se confirmando. Por isso que eu acho que você tem que se perguntar, primeiro, você está entrando nesse projeto, nesse possível projeto, por uma questão de narrativa, de momento do mercado, ou você vê fundamentos por trás ali daquela equipe, você vê bom tokenomics, você vê um valuation interessante, porque no fim, uma narrativa ela pode perder a atração para uma outra novidade, uma outra narrativa. A gente pode dar os exemplos ali, a gente teve o boom da inteligência artificial, o boom do metaverso, e hoje muitos desses projetos estão mais de 95% aí em baixa. A inteligência artificial, eu acredito que não, porque foi um hype mais recente, ali próximo até do nosso fundo de mercado. Então, isso é mais para vocês terem ideia do que eu estou falando em termos de narrativa, tá? E aí é legal também você fazer o exercício, por exemplo, de se perguntar se esse projeto, que eu estou achando maravilhoso, se ele caísse 50% de onde ele está hoje, você ainda assim compraria? Ou você ficaria extremamente receoso? Ou você acharia que era uma excelente oportunidade, porque de fato você vê ali, o supply é interessante, você tem um valuation legal em termos ali do nicho que aquele mercado atua, competidores, como é feita a distribuição da receita ali de token, eles chamam do revenue. E mesmo que você tenha ali bons fundamentos no seu projeto, é legal que você tenha também uma estratégia, tá? Não simplesmente vire ali um holder de bag, que fica levando mala pesada, basicamente, só que aquela mala não vale nada. Então, é legal que você tire lucros,
Tem as stop losses, né, o stop loss ele não é somente ali para o mercado de alavancagem, ele existe também no caso de uma estratégia spot, em que você tem ali um preço mínimo, que é o seu limite, é o seu último suporte, a partir dali você não vai ficar, pelo menos não vai permanecer no mercado, depois você pode até voltar caso a tendência mude. E é claro, avaliar a sua tolerância a risco. O mercado cripto, ele é arriscado de maneira geral, mas a gente tem também vários projetos que diferem no risco. Tem projetos que são muito mais arriscados num ambiente que já é de risco, outros menos. Então é legal você avaliar isso tudo, né? É um ponto 2 que ficou um pouco grande, mas no final das contas, esse aqui, né, esse título para mim é o mais interessante, é o que você como iniciante tem que se atentar, essa questão da paixão. O ponto 3 ele não é um ponto ali exclusivo do mercado cripto, né? Mas é um erro que muitos iniciantes ali, de maneira geral, cometem. Eles tentam acertar o fundo e o topo. É um tipo de ganância misturado com a ideia de que ele é realmente especial, né? Porque afinal, nossas mães sempre disseram: filho, você é especial, você vai ganhar o mundo. Tudo bem, de certa forma, você é muito especial para ela, tá? Eu não tenho dúvidas. Mas o ponto aqui é que as pessoas, elas acreditam que elas vão ter a capacidade de adivinhar ali realmente qual será o topo, qual será o fundo e vão fazer a melhor compra e melhor venda possível. Isso é um conto de fadas, isso não existe. Resumindo, isso para mim é algo utópico. E como a gente resolve esse problema? Fazendo aí o DCA, que é o famoso Dollar Cost Average, que, resumindo de maneira bem simples para um iniciante, é você fragmentar o seu aporte, tá? Se você tiver aí R$ 1.000, por exemplo, para investir, você está achando que é um bom momento, lembrando, você está achando que é um bom momento, você pode ter estudado um pouco e tal, mas 100% de certeza nesse mercado também é utopia. Então, o que que a gente faz? Quando você fraciona, é como se você tivesse ali um arco e flecha, só que ao invés de você ter somente uma flecha para atirar, você fragmentaria aquela grande flecha em flechas menores, em 10 flechas ou 5 flechas, tá? Independente do tamanho, mas enfim. Dentro desse exemplo, é como se você aumentasse a sua possibilidade, né, a sua probabilidade de acertar o alvo. Se você tiver uma flecha só, se você acertar o alvo, maravilha, cara, excelente. Agora, se você errar também, beijo e abraço. Você vai ficar ali chorando, nossa, como eu queria ter mais flechas. Então, trazendo aí essa analogia, é como se ao invés de você ter uma bala de canhão, você ter 10 flechas. Um exemplo prático e simples disso, vamos supor, se você acreditava, tá? A gente viveu a Bull Run ali em 2021, 2022, a gente começou o nosso inverno, adentrou em parte ali 2023, a gente estava no inverno. Mas vamos supor, eu acho que o Bitcoin ele vai fazer o seu fundo, ele faria o seu fundo de janeiro a dezembro de 2023. Vamos dar um exemplo. Então, você tem ali 12 possibilidades, se você dividir por mês, de tentar acertar esse fundo. Na maioria das vezes, o que vai acontecer é você não acertar precisamente o fundo, mas o que vai acontecer também é você ter um equilíbrio de preço. Então, se a gente pensar que no fundo, né, o Bitcoin busca uma consolidação, ou ao longo do seu inverno ele busca uma consolidação, você vai meio que construir um preço médio ao longo dessa consolidação. Vai ser o melhor preço possível? Não, mas certamente será um bom preço e ter um bom preço é melhor do que se arrasar. Indo para o quarto ponto agora, ele não tem uma relação ali direta com alavancagem, mas também é uma ação que eu considero ali para pessoas mais experientes. Você tem que ter um conhecimento. E eu estou falando aqui do yield. Pode ser o farming, pode ser via staking, mas no final das contas, quando você busca esse yield, essa revenue, ou melhor, essa receita, é como se fosse ali uma renda passiva. E quando a gente fala aí de yield, a gente está falando de renda passiva, seria ali um rendimento. Pode ser real ou inflacionário, dependendo aí da forma de farming ou staking, mas de qualquer maneira. O que eu quero dizer é que essas atividades aqui, o farming e o staking, são atividades relativamente avançadas. Por quê? Porque você vai ter que interagir com protocolos que são descentralizados. E quando leia descentralizado, você não tem mamãe, papai ou governo para chorar caso o seu dinheiro desapareça, caso aquele protocolo imploda. Por exemplo, a Terra Luna, que a gente já sabe do caso, né, não preciso passar aqui. Eu gostava do projeto, olha aí, mas eu não posso me apaixonar. E por que que eu não me ferrei bonito? Porque eu ia tirando lucros. Poderia ter tirado mais lucros? Certamente. Poderia não ter morrido ali com uma bag de Luna. Então foi ruim, mas poderia ter sido pior ainda. Perdi uma parte de dinheiro, mas eu não fiquei em prejuízo em momento nenhum, porque eu tinha uma estratégia, eu ia tirando lucros conforme o mercado ia subindo, e por mais que não tenha sido ali uma estratégia perfeita, eu
pude pelo menos não ficar ali no prejuízo, tirei um lucro e, de certa forma, não fico ali traumatizado com a questão da Terra-Luna. Uma outra questão que pega muito iniciante é quando você tem aí a promessa de rendimentos muito altos. 200% eu fui até tranquilo, tá? Mas nessas plataformas ali, no último rally, a gente tinha, sei lá, 1000% APY. Bacana, pô, 1000% por ano. Mas o pagamento desse rendimento, caso seja um token inflacionário, por exemplo, ele vai ser pago com o próprio token ali do ecossistema. Então, no final das contas, se esse token não for absorvido e não tiver uma demanda ali comprando ele ativamente, muito possivelmente você vai receber essa recompensa. Só que quanto vale 1000% de um token que não vale nada? Então, um dos grandes erros iniciantes é você ficar ali impressionado com esse grande rendimento aí garantido. Você pode até ser pago, mas você não é garantido que o token vai valer alguma coisa. E quando a gente fala de farming e staking, muitas das vezes você tem uma coisa chamada lockup, que é uma trava, que faz com que você gere liquidez ali para aquele protocolo, seja por staking, enfim, dependendo da atividade, mas falando de maneira generalizada, você vai ter que deixar os seus tokens presos naquela plataforma por 6 meses, 3 meses, um ano, num mercado que a gente tem muitas incertezas. Então, não significa que seja ruim, não significa que eu não faço staking, mas eu já faço isso há algum tempo, já me ferrei, inclusive, e assim você vai tirando aprendizados. Então, se você puder começar pelo básico, né, sem fazer staking farm, ou pelo menos entender o que é um Bitcoin, entender o ecossistema do Ethereum, enfim, começar com pequenas operações, é muito mais legal para que você não tenha nenhum trauma aí logo quando você adentra o mercado cripto. Um outro exemplo que eu separei aqui é a Olympus, tá? Esse token estava extremamente forte em 2021. Ele valia $1.320 e hoje a unidade está valendo $11. Detalhe, dei uma olhada no supply, total 1,42 e o que está em circulação 1,66. Um token inflacionário. Não significa que todos os projetos que tenham tokens inflacionários não funcionem. Até onde eu sei, a Curve é o que tem dado certo, chegou a dar lucro. As outras eu desconheço. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Mas o foco não é esse. Vamos ao quinto e último erro. Invista no que você conhece. Existe um motivo, não é do nada, que as pessoas dizem, né, quando você vai adentrar o mercado cripto, né, ou pelo menos experiência própria, né, quando as pessoas me perguntam por onde eu começo, o que eu compro, cara, a minha resposta é sempre a mesma: Bitcoin. Entende o Bitcoin? A partir daí, né, você começa a entender o que são as outras criptomoedas, porque, por exemplo, se você começa com uma Matic, tá legal, bom projeto, ou até mesmo a Chainlink, que é o oráculo aí mais conhecido do mercado, mas a pessoa não sabe nem o que é Bitcoin, né? A partir daí ela começa a entender blockchain. Aí você vai para oráculo, ou você vai para Layer 2 do Ethereum. Então é muito importante, você diminui muito a sua possibilidade de erros quando você está investindo no que você conhece. Eu sei que é chato pra cacete, eu sei que demora ali, conhecimento não é uma coisa que você absorve de uma hora para outra, assim como, por exemplo, malhar e ficar com o corpo bonito, também não é uma coisa que você consiga de uma hora para outra. Tudo bem, existem aí medicamentos, sucos, né, grande Rodrigo Góes. Brincadeiras à parte, o mercado cripto, né, para você estudar, você não tem esse tipo de ajuda. Então, assim, é como se fosse academia raiz. Você vai ter que ir lá 5 vezes na semana, na primeira semana você não vai ver tanto resultado, na segunda semana igualmente. Obviamente que na academia você dispõe ali de uma hora, se você fizer um intensivão ali durante a primeira semana, você pode acelerar um pouco de seus conhecimentos. E, aproveitando ali até a palhinha, o que a gente tem ali para trazer mais eficiência para os seus estudos, caso seja do seu interesse, é o nosso curso Plano B, tá? Que está reformulado e segue com desconto. Você aprende ali criptomoedas de A a Z, não são só esses 5 errinhos que eu estou te explicando, não. E o clube de membros, para você trocar ideias, crescer junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo de você. Por fim, só lembrando, se você tem interesse em negociar criptoativos, mais uma vez, a nossa parceira é a Bybit, o link fica aqui sempre na descrição. Então, família, voltando para cá, é por isso que eu acredito que o ideal é você começar com quem iniciou esse mercado. Eu, pelo menos, segui esse caminho e, aos poucos, não é assim imediatamente, como eu disse, tá? Mas aos poucos você começa a ter cada vez mais percepção de valor, começa a ver as propriedades do Bitcoin, e aí você entende que o Bitcoin talvez não resolva tudo, ele não tá para resolver tudo. E aí você entende que outras criptomoedas têm outros propósitos, mas entendendo o Bitcoin antes, porque, na minha opinião, ali é o mais próximo da perfeição, você fica mais resiliente mentalmente, digamos assim,
contra ofertas que não são tão verdade assim. Afinal, quando a gente está no momento de bull run, tudo parece lindo, né? Mas não só em 2017, eu tenho aí projetos que falharam, né? Que eu escolhi ali aportar, mas não vingaram, assim como em 2021. E o mais importante é você acertar mais do que erra. O mercado das altcoins te dá essa possibilidade, mas mais uma vez, não adentre o mercado ali de peito aberto, tá? Tente evitar esses 5 erros, que eu acho que você vai estar muito melhor aí que a maioria que está iniciando sem saber nada. Se você acha que esse vídeo te ajudou, por favor, curta e compartilhe com um amigo, faça a palavra correr pelo YouTube. Eu fico por aqui. Grande beijo, família. Fui!